Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal, do meu canal, no caso. Eu quero compartilhar contigo agora 3 erros que a gente comete sendo brasileiro em inglês, ainda que nós sejamos avançados e fluentes, que eu poderia cometer, por exemplo, e que é possível que você não cometa nenhum desses erros, mas é provável que você comete, principalmente se você tem aquela sensação frequente de que a pessoa que está te ouvindo, ela não te entende perfeitamente. Ela tem que fazer um esforço, ela foca muito mais naquilo que... Não naquilo que você está falando, mas na forma como você está falando aquilo. Ela tem que fazer esse esforço de te entender. Então, se isso acontece, se é o seu caso, eu recomendo que você assista esse vídeo todo, que eu vou te ensinar também como corrigir cada um desses erros, tá? O primeiro deles, de novo, quero antecipar aqui, que você pode discordar de mim, não tá tudo bem, mas eu quero te apresentar a minha visão em relação a este som em específico, que é o som do TH. Tem muita gente que prega hoje em dia que é um som desnecessário, que tá tudo bem você falar I think, com som de F. E eu não vejo por esse lado, tá? Por 2 motivos. O primeiro deles é que a maioria de nós, brasileiros que moramos fora, por exemplo, eu moro na Austrália, a gente está concentrado muito nos Estados Unidos, muito na Inglaterra, em países que é muito comum que a gente ouça o som do TH regularmente, tá? Na sua maior parte do tempo. Não em países que o TH não é importante. Por exemplo, na Irlanda, eu sei, é fato. A gente não usa o TH sempre. Tem muitos irlandeses que vão pronunciar lá o TH com som de T e por aí vai. Porém, eu penso o seguinte. O irlandês, ele é irlandês, para começo de conversa. Um nativo falando, né, inglês é diferente da gente que tem o inglês como segunda língua. Então, a gente já tem uma barreira ali que é... Às vezes a gente vai escorregar na gramática, às vezes a gente vai escorregar... vai faltar vocabulário. E a gente não precisa acrescentar mais um problema para a pessoa não entender a gente, que é simplesmente ignorar que o som do TH é possível de ser feito. É muito mais fácil, na minha visão, a gente conseguir fazer esse som do TH, que é fácil sim, porque a gente tem uma base desse som em português, eu vou te explicar como é que é isso, do que ficar lutando contra isso e fazendo essa pregação boba de ai, não é difícil. Se fosse difícil, gente, se fosse um som assim, que tem no Guarani, por exemplo, tem um som no Guarani, que meu pai fala Guarani, né? Ele é paraguaio ali da fronteira, ele é brasileiro paraguaio, enfim, ali do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. E aí ele tem um som lá, que é lá no fundo da garganta, que eu acho muito difícil. Pode ser que seja possível aprender o som, acredito que seja. Nunca dediquei tempo suficiente para isso. Mas o TH, como eu disse, a gente tem a base dele, de forma mecânica motora, em português, que é o som do S e do Z, com o acréscimo de um movimento só, que é a língua entre os dentes. É tão simples quanto isso, de verdade, assim, não é uma coisa de outro mundo. Se fosse uma coisa de outro mundo, eu concordaria com você e falar, já que não tem como, já que é muito difícil, requer muito esforço, talvez seja melhor simplesmente ir por essa linha de que o TH não é importante, é relevante, porque em muitos países de língua inglesa oficial, eles não usam o TH, né? Esse é um caso. Mas é como eu disse, não é. É tão simples quanto falar sapo e colocar a língua entre os dentes na hora do S. Sapo. Ou, por exemplo, zoológico e língua entre os dentes na hora do Z, desculpa. Que é a versão vozeada do TH. Zoológico. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui que eu explico em detalhe o TH. Você pode assistir esse vídeo. E se esse for o seu erro e se você quiser corrigi-lo, eu dou vários exemplos lá. E te explico de maneira mais detalhada sobre essa questão do TH. Vou deixar esse vídeo aqui no card para você dar uma olhadinha em seguida, tá? Mas continuando meu ponto de vista em relação a isso, a outra coisa é a seguinte, a gente lida, por exemplo, se a gente é um brasileiro trabalhando numa multinacional, lidando com várias pessoas que falam inglês como segunda língua, a gente provavelmente vai se deparar com outros sotaques que também não são tão fáceis de serem entendidos. E esses sotaques incluem, por exemplo, inglês indiano. A galera tá acostumada, né, a lidar com inglês indiano. Tem muito indiano falando inglês, tem o próprio jeito deles de falar inglês, né? Eles têm a gente, talvez um dia, com esperança, tenhamos um inglês brasileiro e ele seja tão difundido que a gente não precisa se apegar a isso mais. Não é o caso hoje. Mas o indiano tem esse privilégio, eu diria, né? Para nós que falamos inglês como segunda língua, é um pouco difícil, mas com o tempo a gente pega. Eu te digo isso porque, por exemplo, aqui na Austrália, tem tanto indiano. A gente lida tanto com eles, assim, na hora de ligar pra Vodafone, por exemplo, que seria uma TIM da vida, né? Claro, alguma empresa de telefonia, eles estão lá pra conversar. Ou quando tu liga no banco, também várias vezes você vai falar com um indiano. Então, você acaba se acostumando com aquele sotaque com o tempo.
Mas além disso, né, digamos que você trabalha para uma empresa, né, uma multinacional, você vai falar com muitos americanos, muitas pessoas que usam o TH na base regular, né, no dia a dia, ali sem maiores complicações. E isso é menos uma barreira. Mas a outra coisa é, nós imigrantes, por exemplo, de novo, eu moro aqui na Austrália. Na Austrália a gente fala o TH 100% do tempo. Ou você mora nos Estados Unidos, que tem tanto brasileiro. Eu acho que o lugar não acho, tenho certeza. A maior quantidade de imigrantes brasileiros fora do Brasil, né, em país de língua inglesa, com certeza é nos Estados Unidos. Então, pra que pegar isso e batalhar contra? Sabe? Não faz sentido na minha cabeça. Se eu vou para um país, a possibilidade de eu ir para um país para visitar ou para morar em que o TH não seja usado é muito mais baixa do que o contrário. Então, essa é a minha visão. Eu acho que não ficou tão bem explicado, tá? Do fundo do meu coração, acho que não. Mas talvez deu para pegar o sentido. E ainda, se fosse o caso de ser um som extremamente requerido de esforço para conseguir, eu poderia até falar assim, é verdade, não tem como. É muito difícil, são muitas horas se dedicando a isso, o custo-benefício não compensa. Então, beleza, vamos esquecer o TH. Mas não é o caso. Então, por essa razão, eu te recomendo. Se você não fala o TH corretamente e em 100% do tempo, corrija esse erro. Vai te facilitar muito, menos barreiras para as pessoas te entenderem, tá? Então, TH, apareceu um TH, ou ele vai ter som de thank you, ou ele vai ter som de though, né? Ou ele vai ser vozeado, ou ele vai ser não vozeado. E é muito simples, como eu já falei e vou repetir aqui. E tem lá no vídeo também. S, S, só colocar a língua entre os dentes. O Z, Z, V, vai vibrar. A corda vocal vai vibrar. Isso vai fazer sentido se você assistir lá o outro vídeo. E vai te dar um repertório maior de exemplos. Não temos como saber quando a palavra é com TH vozeado ou não vozeado. Na escrita, não. Só pela transcrição fonética. Se a gente for lá no dicionáriozinho, vai ter um símbolozinho que lembra um D, mas é uma letra grega, que tem o cortezinho. É como se fosse um D com um Tzinho em cima emendado. Aquele ali vai ser o TH vozeado. E a outra é aquele Ozinho ou um zero cortado no meio. Ali é o TH de thank you, né? O TH não vozeado, beleza? Então a minha sugestão para você é corrija seu TH se esse é um problema para você, porque você consegue. Não tem por que você lutar contra isso. A chance das pessoas te entenderem melhor em 100% do tempo, se você pronunciar o TH corretamente, é muito maior. Então vá por esse caminho, porque é burrice ir pelo outro, tá? Segundo som muito comum que a gente erra muito, as vogais curtas e vogais longas, no sentido de longo mesmo, de tempo falado, tá? Muitos de nós falamos, por exemplo, para this, que é esse, né, que é no singular, this, porque é escrito com i. E isso se replica para sheep, para feet, para sheet, para beach. A gente tem dificuldade de saber quando alongar ou não este som. E aí é o seguinte, é simples também de responder isso, de resolver. Pelo menos de forma intencional. Eu concordo com você que pode ser que no dia a dia você já está acostumado a falar, trocar um pelo outro, e aí seja difícil você se perceber falando errado nessa hora, tá? Na hora da fala espontânea é uma coisa, na hora da leitura é outra. Mas, de novo, isso é treino. E o que eu quero que você entenda aqui agora? O som curto, que é ele parece muito com E de elefante. E ele sempre vai estar presente quando o I estiver sozinho. É um Izinho ali. Então, F-I-T, fit. Soa como E. Tá, só que eu sei, o teu cérebro, ele olha para aquilo e ele vê um I. Aí, putz, é muito difícil de ver um I e ler E. É difícil, eu concordo. Principalmente, de novo, quando eu falo para você na fala espontânea. Mas, treina esses minimal pairs. O que são minimal pairs? Por que eu tô enfiando essa palavra no meio? É tão simples quanto duas palavras que se parecem muito, a não ser por um som. Elas são iguaizinhas a não ser por um som. Então, por exemplo, fit e feet são minimal pairs. Então, pede lá pro ChatGPT, pro ChatGPT, me dê uma lista de minimal pairs com I curto e I longo. Pronto, ele vai te dar isso. Você vai pegar aquela lista, você vai estudá-la, você vai praticá-la em voz alta, vai ler várias vezes e vai tentar introduzir isso no seu dia a dia.
tá? Mas corrigindo a parte de mecânica da coisa. Então, onde está escrito um I sozinho vai ser curto, vai puxar para esse E de elefante. Fit, shit, bitch, hip e por aí vai. E no longo, finge que tem dois sons de vogal ali, dois sons de I. É como se fossem dois Is. Is. Yi. Feed. É ao contrário do que eu falei yi, mas é ao contrário, é I. Não é yi, é I. Faz sentido? Então, por exemplo, hip, heap, 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 sheet, sheet. É alongado desse jeito mesmo. Claro que na hora que a gente tá falando de uma vez, I need two sheets, please. Two sheets. Mas sai alongado. Faz sentido? Beach. I'm gonna go to the beach. Beach. Contanto que você consiga fazer esse I, esse cair de som aqui, ó, esse tom, consegue imaginar aqui, ó, I, heap, beach, sheet, heat também, porque a gente tem hit e heat, heat, shit, sheet, bitch, beach. Qual outro que a gente tá falando? Fit, feet, né? Pega a lista lá e faz isso, treina isso, tá? This, these. This termina com som de S. These termina com som de Z e tem esse I alongado. Então, this singular, these men, desculpa, and com som de E, were having a shower at the airport. Nada a ver, tá? This, these. E aí a gente vai pro último som, que a gente erra também com muita frequência, né? A gente tem o TH, esse I curto e I longo. Desculpa, deixa eu só... E por último, e não menos importante, de verdade, isso é zero menos importante, o som do schwa. Também tem um vídeo aqui onde eu explico sobre o som do schwa. O schwa nada mais é do que um som de vogal que a gente até tem em português, tá? Mas não é com a intensidade nem com a quantidade que a gente tem em inglês. Por quê? O inglês, ele é uma língua fonética, o que significa que ele é muito guiado por entonação, diferente do português. Em português, a gente sempre vai dar o mesmo peso, apesar de a gente entonar algumas palavras, por exemplo, algumas não, todas, porque a gente tem, inclusive, classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona, que é onde está o acento da palavra, né? Onde a gente entona mais forte. Mas no inglês é absurdo. Essa diferença aparece não só dentro de uma palavra, como dentro de uma frase também. E aí entra aquilo que eu chamo de expectativa e realidade, que a gente vê mesmo na vida, à torta e à direito, que é, eu tô esperando ouvir uma palavra, problem, que tá escrito um E ali, mas não é isso que eu vou escutar. E aí vai juntar não só uma palavra, mas várias palavras dentro de uma frase com essa redução feita através desse som que é o schwa. Então você imagina ali uma frase inteira de 5 palavras, 4 delas tem o som do schwa presente, ou seja, eu vou reduzir a parte onde tem o schwa, a sílaba que tem o schwa eu vou reduzir, a palavra que tem o schwa eu vou reduzir. O que eu quero dizer com isso? Uma preposição, por exemplo, of, vai virar a, por isso que kinda, I kinda know that. É um exemplo ruim. Mas kinda, em vez de eu falar kind of, não, eu vou só falar a. O of vai virar a. Só isso. E cada uma dessas palavras, por exemplo, problem que eu falei, a gente não tem essa entonação toda no blem, como a gente tem em português. Porque em português, problema, o blem é a mais forte, problema. Mas eu falo eu falo ble e falo ma com clareza, silabicamente ouvido. Muito fácil de escutar todas as sílabas. E a gente quer transferir essa expectativa, né? A gente transfere, na verdade, para o inglês e isso não vai acontecer na hora de ouvir de volta. E muito menos também das pessoas te entenderem. Por isso que elas às vezes ficam assim. Fica estranho o ouvido, porque tá tão entonado e cortado aquilo que fica difícil de te entender. Não tá assim fluido, gostoso de te escutar. E o schwa com certeza é um dos mais difíceis de corrigir, porque tem toda a nossa base do português, que a gente ouviu a vida inteira daquela forma, então transformar isso é muito difícil.
Mas o primeiro passo, quando você aprender sobre o som do schwa, é que a sua expectativa vai mudar, para ouvir principalmente, a princípio. E isso vai te ajudar na hora de ouvir as pessoas, de entender as pessoas. E a gente só consegue reproduzir aquilo que a gente consegue entender. Caso contrário, a gente nunca vai trocar o som do E pelo som do AE, por exemplo. Vai ser uma vida inteira achando que bad e bad é a mesma coisa, e não é. Pra gente, em português, avô e avó, é muito clara a diferença. E para o gringo que fala inglês, como língua nativa, é muito diferente também. Mas pra gente que nunca ouviu, que nunca nem sabia que aquele som existia, é pouca diferença. Tanto é que a gente passa uma vida sem saber que existe esse som que é o AE. Transpondo para além daquilo que eu propus aqui no vídeo. Mas eu também tenho um vídeo sobre AE, onde eu explico essa diferença. Que som é esse que a gente não tem em português, tá? Mas não é o foco no caso, não é um grande problema o AE, como é um grande problema a falta de schwa. Então o schwa também, a gente passa uma vida inteira sem saber por que existe o tal do schwa, que as palavras são ditas de forma reduzida por conta dele. Então, por exemplo, teacher é fácil, mas about. I was talking about a teacher. About a teacher. Esse about, a minha ênfase é no about. O a é um schwa, eu não falo about. Então, se toda hora eu tô falando a problem, about, a teacher, fica picado e não fica fluido e não fica com a entonação correta, fica aquilo muito estranho, muito aportuguesado, entende? E aí aquilo dificulta muito a pessoa te entender, verdadeiramente. Então, quanto mais você imitar a forma como a pessoa fala, principalmente em termos de entonação, mais fácil fica. E quando você entende que o schwa existe, isso ajuda demais, tá? Assiste esse vídeo do schwa, tenta perceber isso, principalmente agora no começo, ao ouvir esse schwa. E depois você tenta implementar isso na vida. Não é fácil, tá? Eu te adianto porque, como eu digo lá no vídeo, o schwa, ele aparece no lugar de qualquer vogal. Do A, do E, do I, do O e do U. Então, a nossa expectativa é de ouvir A, E, I, O, U. Ou pelo menos o normal delas em inglês, né? A, I, I, O, U. E não é o que vai acontecer. Muitas vezes. Mais vezes do que menos vezes. A maior parte do tempo do que a menor parte do tempo. Se é que faz sentido. Bom, é isso. Espero que você tenha entendido e gostado e que te ajude daqui pra frente a ser entendido com mais clareza. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.